nós vamos dividir o trabalho, todo mundo deve ter recebido essa apostila que está dentro. Aqui na página 2, nós já temos aqui uma programação. Então, a ideia seria a seguinte: nesse primeiro dia, hoje, tratar das novas referências conceituais que estão surgindo nos últimos 15 anos, do ponto de vista da sustentabilidade das organizações. Esse é o centro da questão, quer dizer, o planejamento estratégico, a reinvenção organizacional, e aí projetos, pessoas, relação com stakeholders, tudo isso é do ponto de vista da conquista da sustentabilidade. A sustentabilidade hoje é o grande tema, não só a sustentabilidade, vamos dizer, da sociedade, do país, mas a sustentabilidade das organizações, no caso, especificamente, a sustentabilidade do ICA e da representação do ICA no Brasil. Então, o primeiro dia, na verdade, não tem diretamente a ver com a representação do ICA, aqui nem com o ICA. Tem a ver com esse cenário mais geral. É um dia de discutir referências conceituais, estratégicas e as ações prioritárias. Então, o segundo dia seria dedicado a isso. Quer dizer, aí é realmente ICA. No primeiro dia, as referências conceituais. No segundo dia, à luz dessas novas referências conceituais, como é que nós devemos repensar isso, se é o caso? E no terceiro dia, é um dia mais de questões operacionais da própria representação do ICA no Brasil. Então, vocês vão ver que no terceiro dia há uma pauta extensa e que ela é toda, vamos dizer assim, pontuada por intervenções de vocês, que já estão, de alguns de vocês que já estão previamente combinados, para tratar de assuntos, vamos dizer assim, mais práticos, né? Então, assim ficou dividido o nosso trabalho. E, quer dizer, o meu papel aqui não é dar palpite sobre como o ICA deve se comportar, como a representação do ICA deve se organizar. Eu não vou fazer isso. Não vou dar nenhum palpite sobre a vida interna da organização, nem da representação do ICA no Brasil, né? Quer dizer, nós apenas propusemos questões que vocês vão trabalhar aqui em plenário, em grupo, que tem o objetivo de estimular essa reflexão. É isso. Mas quem vai refletir, né, são vocês. Tanto individualmente quanto coletivamente, vocês vão refletir sobre essa. Nós apenas fizemos perguntas, né? Então, vamos trabalhar sobre essas perguntas. Como é que a gente pode ajudar um pouco? Discutindo, nesse primeiro dia, que é hoje, a partir de agora, um pouco essa questão da sustentabilidade e da sustentabilidade organizacional, da sustentabilidade de empresas, organizações da sociedade, governos, em suma, sustentabilidade de organizações como um todo. Eu tenho trabalhado com isso nos últimos 10 anos. Tenho trabalhado do ponto de vista teórico, investigando, junto com outros pesquisadores, discutindo esse assunto, né? Aqui no Brasil e fora, com alguns pesquisadores que estão trabalhando com isso. E, além de refletindo, tenho também participado de eventos como esse, com empresários, donos de empresa, dirigentes de organizações governamentais e não governamentais. E nessas discussões todas tenho notado que a questão central é de fato essa mesma, a sustentabilidade. Quer dizer, como é que as organizações, sejam elas quais forem, têm que se, vamos dizer assim, comportar, têm que se preparar para enfrentar os desafios colocados pelas inovações contemporâneas. Então eu vou começar por isso. Depois vamos tratar um pouco do conceito em si de sustentabilidade, não é? Como é que isso vem sendo discutido, que é, na verdade, um novo conceito de desenvolvimento. Desenvolvimento e sustentabilidade é a mesma coisa. Só que a gente aplicava, em geral, o conceito de desenvolvimento para o país, para a nação, para alguma unidade socioterritorial, e não aplicava o conceito de desenvolvimento para organizações. E agora, a grande novidade que está surgindo é que as organizações entenderam que elas também precisam se desenvolver, e não apenas crescer.
né? A gente brinca muito com, quando esse tema é objeto de debate de empresas, que as empresas costumavam medir o seu sucesso, vamos dizer assim, pelo faturamento, pelo crescimento desse faturamento, pelo número de funcionários, de filiais, pela rentabilidade, pela lucratividade, pela produtividade e outros critérios assim. E um exercício curioso de fazer é pegar uma revista que contém aqueles rankings das maiores empresas por lucratividade, em suma, por qualquer um desses critérios intra-econômicos, e observar que se eu pegar uma revista dessa, tipo a Exame aqui no Brasil, mas se eu pegar uma revista dessa no plano internacional, né, mundial, de 20 anos atrás, nós vamos levar um susto, porque aquelas que estavam colocadas em primeiro lugar no ranking não existem mais. O que mostra que a questão do crescimento da organização, no caso eu estou dando um exemplo de uma organização empresarial, mas vale para as outras também, mudando o que deve ser mudado nessa comparação. O crescimento que elas tinham, que permitiu que elas, vamos dizer assim, tivessem uma posição notável no ranking, não foi suficiente para garantir a sua continuidade no tempo. O que mostra que a questão da sustentabilidade tem mais a ver com o desenvolvimento do que propriamente com o crescimento. Você pode crescer, ser ótimo, tá muito bem, e desaparecer. Então, a partir daí, a investigação de por que isso pode acontecer e o que fazer para não acontecer passou a ser dominante. Hoje, por exemplo, eu acabei de chegar alguns dias atrás, acabei, é modo de dizer, tem umas 2 semanas e pouco, de um summit que nós fizemos no interior de São Paulo com os decisores das grandes empresas no Brasil. Ali tinha a Rede Globo, diretor de planejamento da Rede Globo, tinha, sei lá, a Votorantim, tinha essa Bung, tinha uma Camargo Correia, tinha... Bom, não vou citar, era lá um grupo grande, né? E eu fiquei impressionado, porque depois de todo o encontro que nós realizamos, no final, a preocupação central, o que mostra que isso já chegou aos dirigentes de organização, era como responder, como ter a agilidade necessária para mudar de acordo com a mudança das circunstâncias. Essa aqui é a questão. Sustentabilidade é isso. É como é que eu posso manter uma congruência dinâmica entre a organização e o meio. Como é que eu posso dançar conforme a música? Mudou lá e como é que eu mudo aqui? Porque de repente, se eu não mudar, eu danço. Né? Se a IBM não mudasse a sua visão de negócio e o seu negócio mesmo continuasse fabricando máquina, né, lá, e não entrasse, vamos dizer assim, com peso na consultoria, né, ela certamente teria, vamos dizer, começado a declinar. Ela fez uma mudança, inclusive na visão de negócio, ela fez uma mudança porque ela percebeu indícios, na realidade, que essa mudança precisava ser feita. Mas ela fez no tempo certo. Se ela demorasse muito tempo, ela talvez não conseguisse fazer. Quer dizer, essa mudança, de acordo com a mudança das circunstâncias, é tão profunda que às vezes envolve a visão de negócio, às vezes envolve a missão, às vezes envolve, vamos dizer assim, as orientações estratégicas maiores de uma organização. E essa capacidade de ser flexível, de mudar e de saber que a organização sozinha nunca pode ser sustentável, isso era uma coisa que não se falava. Hoje em dia já se está falando. Quer dizer, a preocupação dos que tomam decisões começa a ser essa. Quer dizer, hoje em dia nós sabemos, e vamos discutir isso aqui hoje, que um elemento isolado, que uma organização olhada em si, ela não pode ser sustentável jamais. Só redes podem ser sustentáveis. A sustentabilidade é uma coisa que só pode ser adquirida se você conseguir, vamos dizer assim, ter certos mecanismos, ter uma dinâmica que possibilite essa adaptação contínua e a capacidade de conservar a adaptação. Sustentabilidade, no fundo, é conservação da adaptação. E é uma função da integração de todas as funções que você tem. Então, esse tema que parecia bastante abstrato, ainda parece, mas vocês vão ver que não é tão abstrato assim, muito concreto, né? É o tema, vamos dizer, central das preocupações hoje em dia
de quem está querendo tanto planejar estrategicamente quanto se reinventar organizacionalmente para dar conta dos desafios. Bom, vamos então começar. Eu estou fazendo essa exposição inicial e depois nós vamos ter oportunidade de fazer muitos debates, muitas conversas. Exposição inicial apenas, ela é um pouco motivacional, mas também ela é um pouco de conteúdo do que nós estamos tratando no primeiro dia. Quer dizer, não se trata de saber como será o futuro das organizações a partir das tendências que podem ser percebidas hoje. Essa não é bem a questão de quem está, vamos dizer, fazendo um esforço de planejamento. Trata-se de saber como as percepções de tendência e as projeções sobre o futuro podem afetar as estratégias e processos das organizações no presente. O planejamento não é uma coisa do futuro. Embora a gente vamos planejar, então vamos pensar o futuro. O planejamento é uma coisa do presente. Quer dizer, no planejamento estratégico, o futuro sempre vem antes do presente. Isso é curioso, né? Quer dizer, em vez de ser aquela linha passado, presente, futuro, no planejamento estratégico é passado, futuro, presente. Por quê? Porque a única maneira de mudar o presente, para ele deixar de ser repetição de passado, é você fazer essa viagem de volta ao futuro. Você diz, então, quer dizer que pode acontecer isso? Quer dizer que nós podemos chegar lá em tais e tais circunstâncias? Então, a partir daí, você volta. Então, como nós devemos nos comportar hoje? Quer dizer, o futuro não existe, né? Quer dizer, nem o passado, só existe o presente. Quando a gente projeta o futuro, na verdade, nós estamos tentando fazer um exercício de modificação do presente. Então, qual é a relevância? A relevância não é ficar fazendo exercício do planejamento estratégico, não é ficar fazendo exercício de futurologia, dizer vai ser assim, vai ser assado, né? O exercício é bom, não é inútil, mas o importante é ver, bom, diante dessas tendências, dessas possibilidades, desses cenários futuros, o que eu devo fazer agora? Como eu devo me comportar no presente? Né? Como eu devo me precaver? Como eu devo me preparar para enfrentar essas possíveis, vamos dizer, questões? Sinais de mudança nós temos bastante e a percepção de novas realidades emergentes também. Né? Alguns sinais de mudança. Do mundo como um todo, em geral, falando no sentido bem geral, né? Nós estamos caminhando para um mundo em que ficou visível a saturação de certos recursos naturais, para um mundo que vai ser cada vez mais mestiço, né? Então, pluralidade, alteridade, miscigenação é uma coisa, vamos dizer assim, é quase que não é bem correto dizer o que eu vou dizer, mas é quase que uma tendência irreversível, muito difícil, né, mudar essa realidade. Quer dizer, é um mundo cada vez que se mistura mais, né, e um mundo que acabou de passar por uma revolução científico-tecnológica, vamos dizer assim, muito importante, muito significativa, né, em que a inovação, a inventividade, a criatividade começam a substituir a massificação dos processos econômicos produtivos, né? Cada vez mais o valor vai sendo, vamos dizer, atribuído à capacidade de inovação. Quem está na ponta hoje no mundo, quem é? Em qualquer área, né? É quem está inovando com maior velocidade, com maior consistência. Então a inovação, a criatividade, isso vai substituindo a capacidade de gerar imensos e às vezes monstruosos mecanismos que são massificantes, tal como acontecia no Ford. Então, esses são sinais. Esses sinais são mais ou menos consensuais. Não há muita discussão sobre isso. Quer dizer, isso de fato está acontecendo. Claro que existem outros sinais além disso, né? Mas nós vemos também que existem novas realidades emergentes, aí estão quase 20 realidades emergentes. Esqueci minha canetinha do... Eu tenho a canetinha. Ah, é? Bacana. É porque quando fica muitas palavras, a gente vai precisar. As novas realidades emergentes. Bom, vamos começar por essa que é a mais comentada, mais tradicional, que aqui está colocada como expansão do comércio internacional, mas na verdade é um pouco o
processo de mundialização, ou alguém, como dizem os franceses, ou de globalização, como nós dizemos, e que veio, vamos dizer, trazendo uma expansão do comércio internacional. A globalização, na verdade, ela começou a ser detectada na área do campo econômico, que você podia comprar o mesmo produto, como disse a pessoa que cunhou a expressão, em vários lugares, né? Então, quer dizer, houve uma expansão até então não, vamos dizer, não detectada do comércio internacional, e essa globalização, ela não é igual a outras globalizações que o mundo viveu. Nós tivemos globalização na época dos grandes descobrimentos, nós tivemos várias globalizações, mas nunca tivemos, obrigado, mas nunca tivemos uma globalização como essa que nós estamos vendo, que é uma globalização em tempo real. Isso nunca houve. Essa acontece, né, em tempo real, é diferente, portanto, de todas as outras. Bom, isso aqui eu não vou falar muito porque já é por demais conhecido de todos nós que estamos aqui. A segunda revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Essa é uma realidade emergente, o encontro de várias tecnologias, a informática, a comunicação por satélite, né? A emergência diz que às vezes é chamada de telemática. Isso realmente mudou completamente a face do mundo, e tudo isso está nas tecnologias de informação e comunicação. Aqui é uma coisa importante de lembrar, que não foi a tecnologia que mudou a dinâmica da sociedade. A sociedade se modificou de tal sorte que permitiu que as tecnologias de informação e comunicação se desenvolvessem nessa direção, para a gente não ter uma ideia de determinismo tecnológico, né? Quer dizer, todo mundo fala da internet. A internet tem uma estrutura libertária. É difícil controlar a internet, é quase impossível hoje em dia você desligar a internet, não é? Porque o capital financeiro depende da internet. Mas a internet, ela se desenvolveu assim porque as pessoas que a desenvolveram, desenvolveram assim, né? Então, quer dizer, havia a possibilidade social de colocar o problema e de dar a solução. De qualquer maneira, essa revolução das tecnologias é uma outra. A exigência por democracia e direitos humanos numa escala global, isso também é novo. Não havia, se vocês forem fechar os olhos e pensar no mundo de 50 anos atrás, vocês vão ver que não havia essa exigência tão, vamos dizer assim, disseminada disso. A questão da pobreza foi colocada também no plano mundial, né? Havia pobreza, evidente, sempre houve, mas não, vamos dizer, transformada numa questão da agenda política mundial. E a pobreza hoje está na agenda política mundial, está na agenda de todos os organismos internacionais, está na agenda de todas as instituições da cooperação técnica internacional. Em suma, a pobreza virou uma questão colocada, né, com mais intensidade do que até então tinha sido. O surgimento de novos atores políticos no cenário global, isso também é importantíssimo. Por quê? Quem eram os atores políticos no cenário internacional, vamos dizer, não se falava cenário global? Eram os Estados-nação. Isso aí, era esse. Os atores políticos no cenário internacional eram os Estados-nação, né? Os países, então, que não chegam lá. Nunca chegaram a 3 centenas, na verdade. Mas, de repente, cidades começam a despontar, organizações não governamentais começam a despontar, organizações multilaterais começam a despontar. Em suma, começam a surgir novos atores, né, que não falam em pé de igualdade com os Estados-nação ainda, mas que colocam, vamos dizer, questões que não podem mais ser escondidas, que têm que ser consideradas. E aqui é muito importante notar que dentro dos Estados-nações novos atores começaram a surgir. São as cidades polo tecnológicas e as cidades chamadas transnacionais. Lyon, Milão, Barcelona. Que é isso? São cidades que cresceram como cidades transnacionais, se internacionalizaram como tais, como cidades. E não dão muita bola para o Estado-nação, embora estejam dentro do Estado-nação, mas fazem os seus próprios negócios dentro dos blocos econômicos, fazem seus projetos de cooperação,
Em suma, são novos atores, né? E tendem a crescer cada vez mais. Ou então as cidades tecnológicas, como Tulsa, Dublin e até no terceiro mundo hoje na Índia, Bangalore, né? Quer dizer, são cidades polos tecnológicas que também viram novos atores internacionais. Para não falar das cidades-estado como, sei lá, Singapura, Taiwan, países muito pequenos que às vezes se confundem com cidades, que também viraram expoentes em termos do desenvolvimento, sobretudo científico e tecnológico no plano internacional. Uma nova indústria cultural global também surge, né? É desnecessário até comentar. E multiplicam-se conflitos transculturais localizados. Essa é um outro sintoma, uma outra realidade emergente, uma outra evidência de que a questão cultural não estava resolvida pelos blocos políticos e econômicos como se pensou até o final da chamada Guerra Fria. Quer dizer, pipocam pelo mundo afora conflitos transculturais e sempre localizados. Ameaças crescentes ao meio ambiente e acordos globais para tentar, vamos dizer, enfrentar essas ameaças. É claro que já deviam haver há muito tempo, ameaças crescentes ao meio ambiente. Ameaça ao meio ambiente. Só que a dimensão dessas ameaças aumentou. E a percepção também dessas ameaças aumentou. Daí uma profusão de acordos globais tentando dar conta disso. Outra realidade emergente, o terrorismo internacional, o narcotráfico, o tráfico de armas, pessoas, órgãos, ficou muito evidente, né? Agora no início desse século XXI, que essa é uma realidade muito impactante. Muito impactante. A proliferação de armas de destruição em massa. As novas doenças endêmicas e às vezes até pandêmicas, né? Que são motivadas a endemia, a pandemia mais do que a endemia, é motivado muito pelo trânsito também, né? Quer dizer, a primeira globalização foi a dos micróbios, muita gente diz, né? Quando começaram as primeiras viagens e a transferência de pessoas de um continente para outro, começou a levar também os germes, os micróbios, e isso tudo faz parte dessa globalização. Só que está havendo, muitas vezes talvez por efeitos antrópicos desarmonizantes, se você pegar a zona quente da África subsaariana, né, você vai notar que agressões ao meio ambiente têm possibilitado a proliferação de doenças até então desconhecidas, como viroses e outras mais. Uma exacerbação de certos fundamentalismos, não só religiosos, mas laicos, né? Isso nem sempre é acompanhado pelo terrorismo, né? Na maior parte dos casos, não. A incapacidade do Estado-nação de enfrentar essas questões. O colapso, aquele negócio do Daniel Bell, né, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, o Estado-nação ficou grande demais para enfrentar as questões peculiares de cada país e ficou pequeno demais para enfrentar as questões globais. Quer dizer, ele ficou num tamanho inadequado, né? Se é para tratar de ameaças crescentes ao meio ambiente ou violações aos direitos humanos no plano internacional, o Estado-nação não dá conta, é impotente. Se é para encarar o desenvolvimento de uma comunidade rural lá dentro do país, ele também não dá conta, ele é um monstro, ele não consegue entrar lá dentro. Então o Estado-nação ficou inadequado, ele ficou no meio. E ele ficou pressionado por duas grandes tendências. Uma tendência de baixo para cima, que é a tendência de autonomia dos lugares. Inclusive isso que a gente chama de guerra fiscal, que a gente vê, é um pouco reflexo disso. Quer dizer, todo lugar quer ter melhores condições. Então ele pressiona de baixo para cima o Estado-nação, né? E foi, de cima para baixo também, sofreu o impacto, vamos dizer assim, das grandes questões mundiais, dos blocos econômicos, do fluxo vertiginoso do capital financeiro, diante de qual nenhum Estado pode criar mecanismos eficazes, né? O Estado-nação hoje ele não consegue ter autonomia estratégica para dizer pode acontecer o que bem entender na economia mundial, que nós aqui estamos garantidos. Não existe isso. Não existe, né? Então, o Estado revelou determinadas limitações, né? É claro que eu não estou falando do Estado em si, sim dessa forma de Estado-nação, que é a quinta forma de Estado que nós experimentamos até agora. A gente experimentamos
estados reais, estados principescos, cidades-estado. Né? Há 6.000 anos nós estamos experimentando formas de Estado, mas essa forma que tem 200 e poucos anos, que é o Estado-nação, talvez menos, ela está em crise. O colapso da política nacional representativa. Não sei se preciso falar disso nas circunstâncias atuais que estamos vivendo no Brasil. Né? A política nacional representativa, evidentemente, está em colapso. A credibilidade das instituições da democracia representativa, né? A credibilidade vamos dizer, como a imprensa chama, da classe política, né? O fenômeno da corrupção endêmica e sistêmica, quer dizer, isso é um problema e não é só do Brasil. Né? Nós estamos agora impactados aqui no Brasil, mas é um fenômeno geral. Quer dizer, há um colapso da política nacional representativa. O protecionismo e a assimetria das relações internacionais, que é uma questão que os críticos da globalização sempre estão enfatizando. Olha, mas não é bem assim, esse mercado livre, na verdade, quem tem força protege o seu próprio mercado e há uma assimetria. A volta ao local. Isso é uma coisa pouco percebida em termos de nova realidade emergente, mas é muito importante colocar. Quer dizer, o mundo, na medida que se globaliza, também se localiza. Olha que coisa engraçada. Né? Nós achamos que numa era de globalização, as localidades, elas, vamos dizer, não iam ter importância estratégica. E o que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo, é diferente. Até uma iniciativa do Banco Mundial e de outras instituições de criar o fórum, já criaram evidentemente, mas criar inclusive o termo glocalização, não sei se você já viu esse termo, glocalização, para mostrar, para realçar que o que está havendo é um processo de globalização, mas também de localização. Quer dizer, global e local passam a ser dois polos que interagem de uma maneira diferente nesse mundo novo que está se abrindo diante dos nossos olhos. E há uma tendência de volta ao local. Assim como há uma realidade inexorável de globalizar tudo, por causa da globalização das comunicações, né? Não tem mais como esconder ninguém no mundo. Não tem mais. Nem na China. O cara pode proibir a internet, proibir isso, mas o sujeito vai para uma anteninha, acabou. Né? Então, o avanço técnico e a direção na qual se desenvolveram as tecnologias tornou o mundo uma coisa que você não pode se esconder. Não tem como se esconder. Né? Não tem como se proteger do mundo global. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, está localizando. Quer dizer, cada localidade começa, seja qual for. Quando eu falo localidade, pode ser a micro-região, pode ser o país. Né? O local é produto do olhar. Né? Você olha aquela unidade e você diz, aquilo é o local. Pode ser até a Europa Unida, é um local. Mas a tendência de pensar, quer dizer, local não se contrapõe a regional, não se contrapõe a municipal, nem se identifica. Local só se define em relação a global. O que não é global é local. Então, a tendência de globalizar é a tendência de localização, fenômenos acompanhantes desse momento. É importante ter isso. Isso tem implicações para nós que estamos aqui. Né? Para quem trabalha com ICA, para quem trabalha como eu trabalho, para quem trabalha com tanta gente no Brasil. Entender esse processo, isso tem consequências estratégicas importantes. Né? Nós sabemos disso. E a emergência de uma nova sociedade civil. O que é isso? Não existia uma sociedade civil tal como está existindo hoje. A gente chamava assim, sociedade civil, não sei se vocês lembram, pelo menos quem vivia no Brasil deve lembrar mais, alguns anos atrás, no final dos anos 80, quando a gente falava sociedade civil, a gente pensava assim, OAB, ABI, CNBB, você lembra? Cabia numa Kombi. Era o conjunto das organizações, vamos dizer assim, da sociedade que se manifestavam, sejam religiosas, sejam corporações e tal. Hoje em dia, quando você fala sociedade civil, você tem que incorporar os cidadãos, a opinião pública, o cara que tem um blog da Palpite, o outro que montou um negócio qualquer no seu bairro, o outro que faz um movimento de proteção ambiental, o outro que... Bom, enfim, hoje a sociedade civil se multiplicou. Ela é uma... Eu tomei só consciência disso, comecei a tomar consciência disso há uns 12 anos atrás, quando eu era secretário executivo nacional da Ação da Cidadania. Talvez você se lembre o que era isso, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, ficou mais conhecida como campanha do Betinho. E aí nós resolvemos fazer um levantamento de quantas ações os cidadãos estavam fazendo, que era uma ação da cidadania, era um movimento da sociedade civil. E, de repente,
nós caímos para trás, porque não era só aquelas organizações que a gente conhecia, né? Eram grupos assim, mas eram milhares de grupos que existem no Brasil, que não são formais muitas vezes, a gente não ouviu falar, mas que faziam milhares de coisas. Um projeto de desenvolvimento sustentável, sei lá, no interior do Mato Grosso do Sul, o outro fazia um grupo para levar alimento, remédio e cobertores para os presos que estavam na prisão de Macapá, no Amapá. Pronto, aí. Quem é que imaginou que isso existia? O outro fazendo, em suma, a gente viu aquela multiplicidade imensa, e aí nós vimos, bom, então a sociedade civil é um negócio em expansão e em mudança. Mas depois disso, muito depois disso, o que aconteceu foi que surgiu uma sociedade civil no plano global. Concordemos ou não com seus movimentos, mas há uma sociedade civil no plano global, fazendo encontros paralelos quando há encontros das organizações internacionais, da OMC, se articulando pela internet, e nem sempre o que faz essa sociedade civil são ações construtivas. Muitas vezes são ações disruptivas, como nós estamos assistindo agora na França, né? Não são necessariamente só ações construtivas, mas há uma multiplicidade, uma pulverização dos atores, e isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, há uma sociedade civil emergente no plano global. Bom, desses sinais e dessas novas realidades emergentes, talvez existam mais alguns. Aí estão, se eu não me engano, 17 realidades emergentes escolhidas, que mostram uma tendência de mudança do mundo. Esse mundo aí não é mais o mundo que a gente conheceu. Não era o mundo que eu imaginava que existia quando estava estudando, não é? Nem na escola, nem na universidade. Esse é um outro mundo. Mudou tudo, não é mais assim. Quer dizer, mudou e mudou para valer, né? O que é comum nesses sinais de mudança e nas novas realidades emergentes, do ponto de vista do que nos interessa aqui? Do ponto de vista do que nos interessa aqui. Qual é o impacto disso em termos de... Como é que isso questiona as organizações, né? Não está escrito em nenhum lugar, mas por trás disso tudo há um elemento comum que incide diretamente sobre a vida das organizações. A organização, cada vez mais, ela tem que ser alguma coisa ligada à inovação, à capacidade de inovar, que é, no fundo, de certa maneira, a capacidade de responder às mudanças numa velocidade incrivelmente maior do que a gente imaginava, né? Antes a gente dizia, vamos definir aqui o negócio e vamos caminhando, né? Imagine o planejamento estratégico de um mosteiro medieval, daquele mosteiro lá do nome da Rosa, né? A gente fazia, quer dizer, não se fazia, não se chamava de planejamento estratégico, mas algo semelhante, né? Não tinha preocupação, quer dizer, uma vez definido, os séculos estão adiante, né? Tanto que fazia tudo para durar séculos, né? As paredes eram extremamente grossas, calçadas, as escadas, tudo estava construído para durar milênios, né? E as pessoas, vamos dizer, a questão da inovação não era uma questão colocada, né? Hoje a questão da inovação, da necessidade, ou inova ou morre, é uma questão colocada. É assim como eu falei, ou inova ou morre. Se não inovar, morre. Quando eu digo morre, quer dizer o quê? Morre do ponto de vista organizacional. Perde a capacidade de estar na ponta, perde a capacidade de acompanhar essas mudanças de maneira, vamos dizer, notável, destacada, né? E isso está sempre ligado ao fato de ser nódo de uma rede. Não é mais um mundo em que é possível se isolar, não é? Você hoje, querendo ou não, a sua capacidade de mudar, de inovar, de acompanhar as inovações, de não ser derrotado, vamos dizer assim, nem sepultado por ela, está na sua capacidade também de ter múltiplas ligações. Nome de rede. Elemento de uma rede. Isso está cada vez mais claro e é comum em todas. Quer dizer, ninguém mais consegue agir isoladamente, vamos dizer, está embutido nas condições de sustentabilidade, a capacidade de articular ele. E é aí que está
algumas ideias e percepções fundamentais. Né? A sustentabilidade, isso cada vez se entende mais, quem está trabalhando com o assunto, né? Está cada vez descobrindo, mas isso tem gente muito boa trabalhando com esse assunto. Né? Talvez o centro de excelência mais conhecido, que tem mais destaque hoje, é o pessoal de uma organização privada no sentido, não é estatal, embora tenha objetivos públicos, que existe em Santa Fé, no Novo México, né? Que é chamado Instituto Santa Fé, que foi fundado por um físico, Muriel Gelben, e que está trabalhando, vamos dizer, tentando decifrar como é que funcionam os mecanismos sistêmicos pelos quais a rede consegue mudar de acordo com a mudança das circunstâncias e consegue ser sustentável. Não tem só esse pessoal trabalhando, tem o pessoal na Universidade Livre de Bruxelas, que também está na ponta. Estou citando os que estão na ponta disso em termos de pesquisa. Tem muita gente fazendo isso, tem gente no Brasil também tentando mexer com isso, mas a questão dos mecanismos de rede, entender que a sociedade não é dirigida por um mainframe, como naquele filme que vocês assistiram, Matrix, acho que todo mundo aqui viu, né? A Matrix existe, mas a Matrix não é aquele cara barbudo que está lá, a Matrix é a rede social. E essa rede social se autorregula, muda seus programas de adaptação, ela mesma muda o programa que se autoconstrói. Então toda essa discussão é muito interessante, muito estimulante e muito nova. E a outra percepção fundamental é que a organização deixa de ser lá o prédio com seus funcionários, o seu regulamento, as suas mesas, as suas cadeiras, os seus documentos. A organização passa a ser a rede de todos aqueles que estão interessados na sua missão, no seu trabalho. A rede, como está na moda hoje, falar dos seus stakeholders. Né? A rede dos seus stakeholders. A organização é a rede dos stakeholders. Está condenada a ser. Se ela não quiser ser, ela se lasca. Você diz, mas não, aqui somos nós, então não. Hoje, quer dizer, até que se for uma empresa, ela tem que estar pensando que o consumidor, que o cliente, que o tal, ele influi diretamente na sua estratégia. Se for uma companhia de aviação, ela tem que estar pensando que aquela moça que fica lá emitindo e atendendo lá no check-in, ela, em determinados momentos, ela é a pessoa mais importante da organização. Não é lá o presidente, o dono, o chefe, o estrategista, é aquela. Se ali não funcionar, a rede toda não funciona. Então, quer dizer, essa concepção, ela muda um pouco a nossa visão hierárquica, porque rede não é exatamente um padrão de organização que tem a ver com hierarquia, pelo contrário, né? A hierarquia é piramidal, a hierarquia é vertical, e a rede, ela é composta por organizações horizontais, etc e tal, e depois nós vamos ver o que isso significa. Há uma convicção de que de 2005, estou falando 2005 porque nós estamos fazendo isso aqui, tendo essa conversa em 2005. 2005 para frente, nós vamos caminhar num processo cada vez mais de ampliação da rede. Ou seja, é muito difícil nas circunstâncias atuais cortar, impedir, bloquear a formação de redes. Isso só vai crescer. Né? Então, nós vamos caminhar num processo meio vertiginoso de ampliação da rede, que coloca algumas questões. A questão central: as organizações serão sustentáveis nesse novo mundo que se desenha? Essa é a questão. Pensar nela. Quer dizer, sim, se conseguirem manter os padrões de eficiência, eficácia e efetividade. Não, se permanecerem com seus padrões atuais de organização, de gestão de pessoas, de formulação de estratégia e relacionamento com seus stakeholders. C. Claro que aquelas duas são razoáveis, né? Aquelas duas respostas. Mas vejam essa C. Nenhuma organização de um setor poderá ser sustentável, pois nenhuma forma de agenciamento sozinha é capaz de prover a sua sustentabilidade. Bom, essa então é a questão que nós vamos
enfrentar a partir de agora. Nós vivemos num país, daqui a pouco vocês vão ver que eu fiz algumas perguntas aí para a nossa reflexão, não vai dar tempo da gente examinar todas nessa apostila, que não são perguntas triviais, são perguntas, vamos dizer assim, bastante complexas, as primeiras, que dizem respeito ao debate que está sendo feito por economistas, policymakers, estrategistas hoje no mundo. Né? São perguntas de difícil resposta, mas sobre o nosso país. Nós vivemos um país que, como vocês sabem, foi campeão de crescimento econômico. Né? Nós, o Brasil, se você pegar o período de 1850 a 1980, daí 130 anos, talvez nenhum país tenha crescido tanto quanto o Brasil. É incrível, né? Porque às vezes a gente esquece disso. O Brasil foi campeão e recordista de crescimento. Não só em termos da velocidade, da taxa de crescimento, como é definida pela ciência econômica, mas pela aceleração do crescimento também, como essa taxa variou. Então o Brasil foi um país recordista. No entanto, quando nós chegamos ao final de 1970, da década de 70, perdão, nós também éramos o país que tinha o maior abismo, a maior defasagem, o maior hiato entre crescimento econômico de um lado e desenvolvimento social do outro lado. Não que o Brasil fosse o país com piores índices de desenvolvimento social, isso nós nunca fomos. Né? Sempre tem lá na África, Serra Leoa, claro. Né? Mas comparado com um país com aquele tamanho de PIB, se eu não me engano, chegamos a ser a 7ª economia do mundo medida em termos do PIB. 8ª ou 7ª? Por aí. 7ª ou 8ª? No final dos anos 80, não foi mais ou menos? 8ª. Há quem diga que é 7ª, até eu também gosto de dizer que nós éramos 8ª. Como é que é isso medido? Isso é medido assim, pelo valor absoluto do produto interno bruto, produto nacional, que é uma medida grosseira, como todos nós sabemos. Nós tínhamos uma noção clara do capital, vamos dizer assim, enquanto fator econômico propriamente dito. Que eu posso dizer, o capital físico, nós temos uma visão clara. Não sei se dá para ler se eu escrevo aqui, tá? Capital físico e capital financeiro, vamos chamar assim. Nenhum desses termos são muito bons, não, viu, gente? Então é uma categoria meio complicada, eu acho. Mas vamos dizer que nós temos noção do que é o capital físico e financeiro. A renda e a riqueza. A renda que é a mesma coisa que o produto e a riqueza que não é a mesma coisa que a renda, porque a riqueza é a propriedade produtiva realizada, gerando renda. Mas esses dois fatores eram internalidades, para falar o jargão dos economistas. Quer dizer, isso fazia parte da máquina econômica que os economistas inventaram para explicar esse tipo de fenômeno. Né? Quer dizer, capital físico e financeiro. De uns tempos para cá, como vocês sabem, foram surgindo outros tipos de fatores. Quando nós, de repente, nós percebemos que o fenômeno do desenvolvimento, não é? A mudança das relações que acontecem numa sociedade, de sorte a tornar essa sociedade mais empreendedora, mais próspera, né? Com mais dinamismo, mais inovadora, todo esse fenômeno não estava, vamos dizer, subordinado apenas a esses dois fatores, ou seja, se eu estudar o comportamento apenas desses dois fatores, eu não explico o mundo real. Aí começou a surgir outras formas de capitais, que, metaforicamente falando, né, entre aspas, que foram chamados de capital também, embora não sejam propriamente, para fazer aquilo que, em geral, um ditado brasileiro diz assim: bater na canga para o boi ouvir. Já ouviram esse ditado? Quer dizer, chamando de capital, quem sabe, os economistas prestam atenção, quem sabe, os policymakers prestam atenção, isso também é o capital, embora não seja, mas chamar de capital tinha esse objetivo. O primeiro deles a ser, vamos dizer, cogitado, não com esse nome, mas depois ganhou esse nome, alguns chamaram, foi o capital natural. Foi a primeira percepção de que
existe algum capital herdado, né, que é absolutamente importante, que é o capital natural. Um segundo capital, nessa ordem de, vamos dizer assim, metáforas que surgiu para explicar o fenômeno do desenvolvimento, foi o capital humano. Esse já está mais ou menos, vamos dizer assim, na boca do povo. Os jornalistas já fazem pergunta para a gente, dizendo, e o capital humano? Já tem o índice de desenvolvimento humano, né, há alguns anos, desenvolvido por um esforço do PNUD, né, junto com outras instituições. Aqui no Brasil nós já temos um índice de desenvolvimento humano municipal, né, que foi uma inovação aqui, um trabalho que foi feito pelo IPEA, junto com a Fundação João Pinheiro, testou e tal, criou um índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, começou a levar em conta que havia, o fator humano era também um capital. E, finalmente, surgiu um outro capital. Isso é recente. É uma coisa dos últimos 15 anos. Surgiu o chamado capital social. Que, no início, houve muita dificuldade de entender a relação entre essas duas coisas. Né? Mas há uma relação profunda entre esses dois fatores. Eles não são a mesma coisa, só que em geral a gente acha que como a sociedade é composta de seres humanos, então o capital social seria uma espécie de soma do capital humano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo que a sociedade não é a soma dos seres humanos. Né? Talvez uma fila para entrar no estádio seja, né? Mas a sociedade, com a sua estrutura, com uma configuração peculiar da sua rede social, ela não é exatamente a soma dos seus indivíduos. Bom, qual é a relevância de eu estar falando disso aqui, que é uma coisa que vocês já conhecem, já trabalham com isso? Qual é a relevância de eu estar falando disso? É o seguinte, é que, na verdade, esses elementos compõem, a cada dia nós temos mais evidências disso, eles compõem uma combinação, eles fazem parte de uma mesma equação, vamos dizer assim, e eles flutuam em torno de intervalos ótimos, se é que vão produzir esse fenômeno que nós chamamos de desenvolvimento. Ou seja, não basta crescer cada um desses fatores, fazer crescer cada um desses fatores como nós imaginávamos. Né? Para o pensamento econômico é assim, é quantitativo, né? Quanto mais melhor, né? E o céu também. Então, se você disser assim, é claro que depois começaram a fazer tomar algum cuidado. A renda per capita, se aumentar a renda per capita de um país ou de uma localidade para 100 mil dólares, isso é bom? Oh, isso é o céu, porque, poxa, renda per capita. Tá, se eu mantiver os padrões atuais de produção e consumo, é bom uma renda per capita de 100 mil dólares? Ah, bom, vamos ver. Qual é a minha capacidade de reciclagem do lixo que todo esse consumo com uma renda desse tipo vai gerar? Então começou a ter uma certa... as pessoas começaram a ver assim, que não se trata de crescer cada um desses fatores, nem a riqueza, nem a renda, nem o conhecimento, e etc e tal, nem nem a capacidade de ter uma interação sinérgica com o meio ambiente natural, nem isso aqui que nós chamamos de capital social. Não se trata de crescer esses fatores, e sim de manter uma certa harmonia, não é a boa palavra, né? Mas manter uma certa proporção, e essa proporção, ela não é universal. A mesma proporção que é ótima para Verona, não é ótima para Caruaru. A mesma proporção que é ótima para, sei lá, Bolonha, não é ótima para uma cidade como Joinville. Então isso aqui, quer dizer, é mais intrincado do que a gente imaginava. A sustentabilidade ou desenvolvimento, a capacidade de se desenvolver continuamente, vamos dizer assim, depende de um bom arranjo entre esses diversos fatores. Essa foi uma descoberta importante. Depende de um bom arranjo. Eu posso ter um capital humano alto e ter um capital social baixo. E, no entanto, citando o exemplo da Argentina, né? Se for comparar a Argentina com o Brasil, ela tem um capital humano muito mais alto do que o Brasil.
Né? Basta pegar um componente do capital humano que é a escolaridade. Né? A escolaridade na Argentina eu creio que passa de 8 anos. Né? A escolaridade média. Aqui eu acho que chega a 6 anos. Né? Então, se eu for medir em termos de capital humano, mudando, enfocando apenas um dos componentes, né? Que é a escolaridade, porque capital humano é mais do que isso. Né? Eu vou ver que a Argentina tem um capital humano bem mais alto do que o Brasil, mas talvez não tenha um capital social mais alto, por motivos históricos de cada um dos países. Né? E se eu for comparar o capital social do Brasil com outro capital social de um país, vamos dizer assim, que tem muito menos capital natural do que nós, por exemplo, Singapura, eu vou ver que as coisas já não são bem assim. Singapura não tem nada em termos de capital natural e, no entanto, tem muito capital humano concentrado e um certo capital social. Isso significa que ela está lá na ponta das inovações contemporâneas e nós não conseguimos pegar. Não tem jeito. Com toda a riqueza, vamos dizer, natural do Brasil, não tem como pegar. Então, essas coisas foram colocando para a reflexão sobre o desenvolvimento dificuldades que são dificuldades importantes, porque são possibilidades de desvendar a natureza do fenômeno. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque nós começamos a aplicar isso também dentro das organizações. Nós vimos que isso funcionava também para dentro da organização. Ou seja, toda organização, ela tem, de certa maneira, uma fórmula que vale para ela, não vale para outra, e que depende de uma relação entre esses diversos fatores do desenvolvimento dentro da empresa. E nós vimos que de todos esses capitais, aquele que tem uma natureza mais sistêmica é o capital social. Foi o último a ser descoberto. Todas as teorias do capital social são teorias dos anos 90. O primeiro texto científico que aparece sobre capital social foi o texto do Coleman. Foi um artigo publicado numa revista em 89, que virou livro logo o ano seguinte, 1990. Foi ali que o assunto entrou na pauta dos que discutiam o desenvolvimento. Né? Foi ali que a coisa começou. E aí, todas as teorias que surgiram sobre capital social surgiram depois desse artigo do Coleman e surgiram dos anos 90 para cá. Né? Ainda é uma coisa pouco conhecida, né? A não ser de quem se dedica a processos de desenvolvimento, do ponto de vista sistêmico, mas é uma coisa pouco conhecida. Grande parte dos economistas não levam em consideração, não acreditam. Boa parte já acredita no capital humano, já leva em consideração, a maior parte não acredita ainda que, como na modernidade os economistas fazem a cabeça dos policymakers, vocês sabem disso, né? Eles são os sacerdotes da modernidade, né? Eles estão, tanto que a política econômica é sempre considerada de primeira grandeza dos países, as outras políticas são sempre subordinadas à política econômica, né? Quer dizer, o fato de eles terem essa percepção influi no processo de desenvolvimento dos países. Mas teve muita investigação sobre esse capital social. E a investigação mais, vamos dizer, as investigações que estão em curso, mais promissoras, mais interessantes, elas dão conta de explicar alguns processos que ocorrem dentro de um país, de uma unidade socioterritorial, mas ocorrem também dentro de uma organização. Já há alguns anos que estamos, vamos dizer assim, muita gente vem afunilando um pouco o papel do capital humano e do capital social no desenvolvimento. Né? Vamos dizer assim, no capital humano, enfatizando, embora não seja só isso, enfatizando esse fator chamado de empreendedorismo, a capacidade de sonhar, de correr atrás dos próprios sonhos, de inovar, de querer fazer alguma coisa. Né? Essa característica propriamente humana, de não estar satisfeito, de estar inventando, de estar criando, isso é muito, vamos dizer, notável como um componente que se possa destacar no capital humano. E no capital social, viu-se que ele dependia, quer dizer, que ele era, no fundo,
Cooperação. Capital social é cooperação, cooperação ampliada socialmente. Claro que essa ideia não é uma ideia dos anos 90. As teorias do capital social são dos anos 90. Como é que surgiu isso? Isso talvez a gente possa fazer uma arqueologia do conceito, quando ainda não era chamado capital social. A gente tem que voltar lá atrás. Voltar, por exemplo, à célebre viagem que o Tocqueville fez na América na primeira metade do século XIX. Ali eu acho que está o antepassado em linha direta do conceito de capital social e o antepassado em linha direta dessa concepção de sociedade civil, ou da nova sociedade civil que surgiu recentemente. Vale a pena bastante ler, reler, mesmo quem leu, vale a pena reler A Democracia na América, que é um livro saboroso pelas observações que faz. O Tocqueville conta que Tocqueville está preocupado, não é, em entender por que a sociedade americana era tão efervescente naquela época. Não se trata da sociedade americana da era Bush, né? Eu estou falando da sociedade americana de 1830. E ele então vai lá, faz essa célebre viagem e depois escreve o que ele viu, as observações que fez, em 2 volumes, que foram publicados, se não me engano, em 1835 até 40, que agora estão fechados num só volume chamado A Democracia na América. O que o Tocqueville observa? É interessante conversar um pouco sobre isso, porque o sentido do conceito, fazendo essa investigação do antepassado, né? do antepassado do conceito, fica mais claro. Tocqueville percebe que a primeira coisa que ele percebe é uma extrema capacidade de, vamos dizer, de associação que tinha a sociedade americana naquela época. Ele diz, nunca vi um país com tanta capacidade de associação. As pessoas faziam associação para tudo, né? As crianças faziam associação para brincar. Ele tem um capítulo que ele fala dos brinquedos das crianças, das brincadeiras das crianças. Tinha associação para qualquer coisa. Então, a primeira capacidade de associacionismo que havia. E era uma capacidade de efervescência, né? de vida social ativa. E ele conta que, certa ocasião, ele estava andando lá numa rua, na Nova Inglaterra, e na região Boston e tal, né? E ele assistiu um acidente de trânsito, um choque de 2 carroças. Carroça também choca quando tem muita, né? A gente não vê porque não tem mais muita andando na rua, né? Então houve uma batida de 2 carroças, uma virou, derramou mercadoria, aquela coisa. E ele ficou lá, ele como observador ficou lá olhando e viu o que ia acontecer. Ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. Se as pessoas iam chamar um policial, se iam atrás de uma autoridade judiciária, como é que ia ser resolvido aquele problema, porque estava cheia a rua de terra naturalmente, mas cheia de comerciantes, de transeuntes, e aquilo tudo parado por causa daquele acidente. E ele ficou olhando. E o que ele viu? Ele viu um negócio que espantou o Tocqueville de maneira especial. Os circunstantes que estavam ali, não viajantes como ele, mas as pessoas do local, se reuniram, fizeram um comitê, deram a palavra aos 2 condutores de carroça, ouviram um, ouviram o outro, cada um colocou as suas razões, eles se reuniram ali mesmo e falaram, não, você tem razão nisso, você não tem nisso, você deve indenizá-lo com isso. E os 2 condutores de carroça, que estavam envolvidos no acidente, aceitaram aquele veredicto, foram embora e tudo se desfez e a confusão se desfez. Sem a necessidade de chamar nenhum policial, nenhum guarda e tal. Ele olhou aquilo e falou, isso é o governo civil. A expressão que ele usou foi governo civil, no sentido de civismo, de civilidade, não no sentido de civil contraposto a militar, mas civil nesse sentido. Então, ele falou, isso é o governo civil. Essa expressão governo civil é o antepassado em linha direta de uma coisa que muitos e muitos anos depois nós vamos chamar de capital social. O que é? É a capacidade da sociedade humana de se organizar, de gerar ordem a partir da sua interação. Não é? Porque para uma visão puramente robesiana da sociedade do Estado, nós diríamos, não, isso não é possível e tal, tem que ter alguém que desempate o dilema lá da ação coletiva, que venha dizer o que está certo e o que está errado, né? Então ele observou isso. Esse conceito de governo civil era, na verdade, essa ideia de que
Aqueles caras que se reuniram ali não estavam ali ganhando nenhum dinheiro, né? Não estavam ali por interesse econômico. Por que eles montaram aquele comitê? Por que eles cooperaram? Eles cooperaram para produzir um bem comum, qual era? Resolver o problema que estava ali e permitir que o trânsito fluísse em suma. Quer dizer, foi a sociedade cooperando, essa cooperação foi espontânea, tinha a ver com a forma como a sociedade na época se comportava, mas na verdade aquilo era pura cooperação e geração de ordem. Com o tempo nós fomos descobrindo que essa cooperação, vamos dizer, ela se exerce e se amplia mais facilmente na medida em que as pessoas estão conectadas segundo um padrão de rede. E cada vez mais na medida em que os conflitos são resolvidos de forma democrática e não autocrática. Ou seja, rede, democracia e cooperação é como se fosse o tripé do capital social. Ora, isso vale para as sociedades, ao que tudo indica, pelo que nós estamos observando até agora, vale. Mas será que vale para as organizações? Olha a pergunta. Porque como é que eu vou fazer democracia e rede dentro de uma organização? Não é? Um empresário, por exemplo, numa organização empresarial, diz logo, olha, a democracia com o meu dinheiro? Né? Eu sou o dono. Quer dizer, o outro diz, mas será que é possível? Né? Ou uma organização que naturalmente é hierárquica, como por exemplo uma organização governamental, será que é possível democratizar o funcionamento? Bom, se é possível, se não é possível, em que medida é possível, depende de cada caso. Mas uma coisa nós temos certeza: quanto menos ela tiver de democracia e quanto menos seu padrão de organização for em rede, menos capital social ela vai produzir. Quais são as consequências disso? Essa é a questão. Quais são as consequências de produzir muito ou pouco capital social no caso de uma organização? Quais são as consequências? Né? Então, esse é um tema para a nossa reflexão e nós vamos explorar bastante isso. Quer dizer, por quê? Porque se você produz pouco capital social, você tem pouca capacidade de se desenvolver. Essa foi uma, vamos dizer, se eu falar certeza, talvez fique muito forte, né? Mas essa foi uma coisa, uma evidência tão forte contra a qual nós temos dificuldade de argumentar. Se você olhar, por exemplo, no caso dos países ou as regiões do mundo, você vai ver que existe uma relação direta entre desenvolvimento e capital social. Pouco capital social, pouco desenvolvido. Muito capital social, muito desenvolvido. Né? Isso ficou muito famoso com o célebre estudo do Putnam, né? Que vocês devem ter lido sobre o desenvolvimento de localidades italianas. E foi um estudo feito ainda quando as teorias do capital social estavam no berço. Foi um estudo que foi concluído em 93. Né? Mas o que o Putnam queria? O Putnam queria a mesma coisa que o Tocqueville. Fez uma viagem tocqueviliana, cento e tantos anos depois, né? Por quê? Ele sai lá do Novo Mundo, né? Um cientista político, sai do Novo Mundo, e da América, assim chamada, e vai para o Velho Mundo, vai lá para a Itália, tentar explicar por que determinadas localidades italianas eram desenvolvidas, não crescidas, porque ele queria ver desenvolvidas do ponto de vista econômico, aquelas que tinham prosperidade econômica, boa governança, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, não só de crescimento. Por que determinadas localidades italianas eram desenvolvidas e outras não eram, desse ponto de vista? Prosperidade econômica, boa governança e tudo mais. E ele chega à conclusão de que justamente aquelas localidades que eram consideradas mais desenvolvidas eram aquelas cujas organizações, cujos processos sociais tinham gerado mais capital social. Eram aquelas que tinham um histórico maior de cooperação organizada. E aquelas, é a diferença entre, sei lá, Milão e o quê? Milão e Palermo. É a diferença entre Bolonha e Salerno, no sul de Nápoles. É a diferença entre, sei lá, hoje Verona, não há 30 anos atrás, mas hoje Verona e, sei lá, Cosenza, a Calábria. Né? Nessas consideradas desenvolvidas, havia uma história de organização da sociedade civil. Olha que coisa, né? Todo tipo de organização, canto orfeônico, caixa rotativo, que é uma forma primitiva de microcrédito, né? Sei lá,
associações para enterrar pessoas, que é uma coisa muito comum, né, em sociedades ainda, vamos dizer, mais arcaicas, né, que as pessoas fazem uma espécie de um bolo, né, quando uma morrer, pega o dinheiro dali e pode receber um enterro. Em suma, formas colaborativas, cooperativas, e também, sei lá, clubes recreativos, literários, e até chegar a agências de desenvolvimento. Aquelas localidades onde você tinha um maior número e uma maior atividade desse tipo de organização, você tinha mais desenvolvimento. E as outras, em que você não tinha essa efervescência social e essa cooperação ramificada, vamos dizer, molecularmente na sociedade, você tinha índices de desenvolvimento, vamos dizer, mais medíocres, piores. Então, quando Putna foi fazer o final da sua pesquisa, que foi publicado num livro, em 93, e o título do livro é muito interessante: Para que a democracia funcione. Não é para que a economia funcione, é para que a democracia funcione. É um livro de 93, aqui no Brasil nós traduzimos em 96 com o título Comunidade, Democracia e Experiência da Itália Moderna. Foi publicado aqui pela Fundação Getúlio Vargas, 10 anos depois. Mas quando o Putna vai relatar, vai concluir a sua pesquisa, o que ele lança a mão? Ele lança a mão da ideia de capital social que já tinha surgido alguns anos atrás e diz: olha, isso tudo que eu observei na Itália se deve ao capital social. No 6º capítulo do livro dele, se deve ao capital social. Onde tinha mais capital social, tinha mais desenvolvimento. Onde tinha menos capital social, tinha menos desenvolvimento. Putna não foi um teórico do capital social no sentido de desenvolver a teoria, por excelência. Ele foi o grande divulgador, né? Por quê? Quando as pessoas começaram a ler o livro do Putna, o resultado dessa pesquisa, uma pesquisa de mais de 15 anos, né? Sério. Aí caiu a ficha na cabeça dos empresários, caiu a ficha na cabeça dos estrategistas, dos policymakers, das instituições internacionais. Eles falaram, quer dizer então que até o desenvolvimento econômico depende da maneira como a sociedade se relaciona. Então quer dizer que aí tem um outro fator que a gente tem que ficar, tem que abrir o olho, quer dizer, esse é um ponto crítico. Nós temos que cuidar disso. Mas aí é que vem a questão: por que o Putna falou da sociedade civil? Será que só a sociedade civil é capaz de produzir essa forma de capital, que é o capital social? Parece que não. Se eu usar esse esqueminha, isso é muito esquemático, mas vale a pena sempre trabalhar com esqueminha, ajuda, né? Quando ele é adequado. Hoje nós achamos que existem 3 grandes formas de agenciamento, 3 grandes esferas da realidade social: o Estado, o mercado e a sociedade civil. Né? São 3 lógicas distintas. Na verdade, tudo isso está muito misturado na prática, na vida cotidiana. Né? Eu posso ser secretário de obras de uma prefeitura, posso ser membro da associação de bairro, lá de onde eu moro, e ao mesmo tempo ser dono da farmácia. Né? Eu vou estar circulando nessas 3 esferas. Então está tudo muito misturado na prática. Mas, na verdade, eu posso separar por quê? Eu posso separar porque são 3 grandes tipos de agenciamento. Né? O mercado tem uma lógica, vamos dizer assim, e uma racionalidade competitiva. Ele se move pela busca da maximização do lucro, né? Da apropriação privada do sobrevalor que foi gerado. Então o mercado, nós sabemos que ele é assim. O Estado tem uma lógica e uma racionalidade normativa, né? Ele tem, vamos dizer, definido características. E a sociedade civil? O chamado terceiro setor, né? Se eu chamo o Estado de primeiro setor, o mercado passa a ser o segundo setor e a sociedade civil passa a ser o terceiro. Terceiro porque vem depois do segundo. Né? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, não tem nenhuma substância esses termos. Né? São termos ordenativos, né? Primeiro setor, segundo, terceiro.
A sociedade civil tem uma racionalidade o quê? Cooperativa. Esse é o problema. Não quer dizer que não haja competição dentro da sociedade civil, existe muita, né? Mas aquilo que é próprio da sociedade civil é os cidadãos se reunirem, se relacionarem com base na espontaneidade dos seus interesses, das suas emoções, mas não necessariamente para obter a maximização, vamos dizer assim, de algum ganho ou de algum lucro. Por causa disso, a sociedade civil, pelo que se tem observado, ela produz capital social em mais quantidade que as outras esferas, que os outros tipos de agenciamento, como se diz hoje em dia. Produz em mais quantidade, produz mais rapidamente, produz espontaneamente. Né? O fato lá dos circunstantes se reunirem para ajudar a resolver um problema de trânsito, em 1830, em Boston, foi um impulso de quê? Um impulso de cooperar. Vamos resolver aqui um problema. Né? Quer dizer, é típico disso. Né? O fato de pessoas se reunirem para montar uma associação para defender um parque urbano é o quê? É, em princípio, a vontade. As pessoas acham legal fazer isso. Bacana, vamos aqui fazer isso. Né? É bacana, isso é bom. Né? Então, isso está muito, vamos dizer assim, isso é muito característico da sociedade civil. O mercado produz capital social? Produz. Mas todos os estudos que nós temos sobre isso mostram o seguinte: o mercado sempre produz numa quantidade inferior ao que consome. Olha que coisa. O mercado é capaz de produzir capital social. Dentro das empresas a gente faz várias coisas, as pessoas colaboram na empresa, as pessoas têm causas dentro da empresa. Cada vez mais as empresas estão entendendo que ela tem que contar com o trabalho voluntário, né? Não o trabalho que é remunerado, mas além daquele trabalho remunerado, as pessoas que vão fazer coisas para melhorar a vida da empresa, para criar um ambiente de trabalho melhor, em suma, tudo isso gera capital social. Só que a empresa consome mais capital social do que é capaz de gerar. Olha que coisa interessante. Né? A empresa precisa estar num lugar em que haja um determinado nível de capital social, senão ela não funciona bem. Por quê? Vai aumentar os custos de transação, ela vai ter que estar recorrendo à justiça, porque vai ter maior número de conflitos. Né? Vai piorar a relação dela com as suas concorrentes, no sentido adversarial da palavra. Né? Vai aumentar a incerteza sobre os investimentos. Então, quanto mais a empresa estiver imersa num ambiente que tem pouco capital social, menos ela vai funcionar bem do ponto de vista dos critérios de mercado. Olha que coisa interessante, pessoal. Nós falamos que o mercado tem que ser competitivo. No entanto, às vezes a gente acha que a sociedade tem que ser competitiva também. Não, é o contrário. O mercado tem que ser competitivo, mas a sociedade, para suportar um mercado competitivo, ela tem que ser cooperativa. Quanto mais competitiva for a sociedade, mais o mercado vai ter dificuldade de ser competitivo. Bom, quer dizer, quem tem que ser de mercado é a economia, não a sociedade. Isso é uma confusão muito comum, né? Pessoas acham que a sociedade tem que ser de mercado. Não, a economia que tem que ser de mercado, a sociedade não. Se a sociedade tiver relações pouco cooperativas, em outras palavras, se o capital social for baixo, o que vai acontecer? As empresas terão dificuldade de sobreviver. Até um pequeno empreendedor que vai montar um boteco, se ele for montar esse boteco num lugar onde o capital social for baixo, ele vai ter dificuldade de fazer seu empreendimento. Ele vai lá pedir uma matéria-prima qualquer, digamos, cerveja para vender ao fornecedor, o fornecedor vai olhar para ele e vai dizer: olha, não dá, só se você me deixar aqui um cheque, e tem que ter uma avalista, porque eu sei lá se o seu cheque é bom, em suma. Né? Ele vai falar isso na medida em que ele tem experiências passadas que o levem a falar isso. Do ponto de vista social, essa confiança que é o capital social é uma confiança. Só que não é a confiança do interindividual, é a confiança que está na sociedade, pelas suas experiências passadas, positivas ou negativas, nessa direção. Ele vai ter dificuldade de fazer o negócio. Não é?
as pessoas vão ter dificuldade de se empoderar, de se encorajar para fazer. Então, mercado ou empresas produzem capital social, mas produzem numa quantidade, vamos dizer assim, inferior àquela que consome, que precisa. E o Estado, as organizações governamentais, legislativas, em suma, judiciárias, produzem também capital social, os governos, né, sobretudo. Os governos e as instituições estatais podem induzir e favorecer o capital social, mas eles podem também exterminar. A nossa experiência com o Estado é, infelizmente, de o Estado atua como exterminador de capital social muitas vezes. Quanto mais o Estado tem uma atuação vertical, quanto mais ele faz programas assistencialistas, clientelistas, quanto mais ele infunde na sociedade um clima de disputa, quanto mais ele centraliza ao invés de descentralizar, mais ele desempodera as populações e mais ele extermina aquela capacidade da convivência social, da vida social, produzir capital social. Esses são os 4 grandes terminadores do capital social: centralização, assistencialismo, clientelismo e clima adversarial. Democracia, digamos assim, com alto grau de antagonismo, ou social, ou étnico, racial, etc. Né? Isso aí extermina capital social. Por quê? Porque capital social é cooperação. Se você começa a enfiar essas coisas, a subtrair das pessoas a sua capacidade de decidir, se você começa a ter uma relação vertical. Tem ainda falando na Itália, tem um filme clássico, vocês devem ter assistido, mas vale a pena ver, porque é um filme muito bom, com o Burt Lancaster e a Cláudia Cardinale, chama Il Gattopardo, do Lampedusa, que vocês devem ter assistido, o Leopardo. Vale a pena, tem vídeo, vale a pena ver. Ali vale a pena ver por quê? Porque você vai ter a clara visão, no filme é ótimo, né? Do que é um Estado que entra assim, de maneira clientelista, assistencialista, e como é que ele destrói o capital social. Não é à toa que naquela região onde se passa o filme, o Leopardo, é justamente um daqueles exemplos de baixo capital social que o estudo do Curtis revelou. Né? O filme é bom porque dá uma imagem viva para a gente de como é que essas coisas funcionam. Né? De qualquer maneira, vejam só. Por outro lado, o Estado pode estimular a produção de capital social. Toda vez que o Estado faz programas inovadores, estimula contrapartidas, promove desenvolvimento, induz desenvolvimento, ao invés de querer dar as coisas prontas, o Estado está estimulando a formação do capital social, estimulando as pessoas a empreender, a exercer protagonismo, a se relacionar para resolver problemas e tudo mais. Bom, não vou perder ou gastar muito tempo com isso, porque vocês já estão super a par dessa problemática. O que eu quero enfatizar aqui? É que nenhuma dessas esferas, vamos dizer, o tipo de agenciamento sozinhos, tem mais capacidade no mundo contemporâneo, diante daquela realidade que nós vimos, de sobreviver por si só. Eu tenho, de qualquer maneira, de estabelecer, de obter uma sinergia interorganizacional e intersetorial. Quer dizer, isso é o que tudo vem apontando. Quer dizer, uma empresa que precisa ter um bom preço dos seus produtos, que precisa estar sintonizada com, ou antenada para o que o mercado está sinalizando, né? Ela vai conseguir fazer isso muito melhor se ela tiver canais estabelecidos com outras organizações da sociedade e outras organizações governamentais. Ou seja, a rede dos stakeholders, essa rede que pode ser sustentável, ela abarca vários setores e não apenas um setor. Da mesma maneira, uma organização da sociedade ou do Estado que queira estar antenada para o que está acontecendo, ela tem que estabelecer canais. Através desses canais, dessas relações, fluem capital humano e capital social que você na organização não possui. Mas que se você fosse prover com seu próprio orçamento, seu custo ou seu preço seria proibitivo. Entenderam um pouco isso?
Quer dizer, por que isso é relevante? Eu digo assim, eu tenho uma organização, como aqui a representação do ICA no Brasil. Eu digo, eu preciso de tantos consultores, então eu vou contratar esses consultores. Eu preciso de tantos capacitadores para fazer um determinado projeto e eu vou contratar esse pessoal. Eu preciso de não sei o quê. Quer dizer, isso é uma forma. A outra forma é o seguinte, eu estabeleço parcerias com tais das organizações que fazem isso. Quando eu faço isso, eu estou incorporando capital humano que não é meu e abaixando o custo final do meu produto ou do serviço que eu presto. Né? Quer dizer, eu estou contando com capital humano e com capital social que não necessariamente são ou foram adquiridos por mim. Eu estou trabalhando em arranjos mais amplos. Todo mundo está entendendo que esse hoje é o caminho. Não é? Você pode fazer um programa de alfabetização, mas sabe por que chegou a trabalhar nisso há um tempo? Você pode fazer um programa de alfabetização que custe por aluno alfabetizar por mês R$250, como custava o programa governamental. Você pode baixar esse custo, sei lá, em termos financeiros, para R$20, R$30. Como você faz isso? Bom, você não pode fazer isso se você quiser contratar e pagar todos os capacitadores, os alfabetizadores. Mas se você fizer parcerias com os locais, se esses caras forem treinados pelas universidades, se as aulas acontecerem em lugares cedidos pelas prefeituras, ou seja, o maior número possível que você faz em parceria, você diminui o seu custo, é evidente, e você consegue, de certa forma, contar com o capital humano e social que você não tem. Né? De qualquer maneira, essa é uma reflexão importante. Quer dizer, relações interorganizacionais, você pode estabelecer várias. Aí, evidentemente, só tem algumas, porque é só combinação 2 a 2, né? Organizações do Estado com organizações do mercado e da sociedade civil. Mas os arranjos não são só 2 a 2, né? Você pode ter arranjos de 3, de 4, de 5, isso. Você pode ter uma profusão de parcerias ou de relacionamentos possíveis. De qualquer modo, a ideia que eu estava desde o início tentando transmitir aqui nessa fala provocativa inicial pode ser resumida nesse quadro. O desenvolvimento da organização, que é quando eu falo desenvolvimento da organização, significa a maneira da organização ser sustentável ou tentar conquistar sua sustentabilidade. Depende sempre de uma relação entre um ambiente interno e um ambiente externo. Se eu olho só o ambiente interno e não olho o ambiente externo, eu vou ter problema. Se eu olho só o ambiente externo e não olho o ambiente interno, eu vou ter problema. Hoje esse arranjo, vamos dizer assim, é o arranjo mais lógico, pelo menos assim, para explicar essa capacidade de mudança de acordo com a mudança das circunstâncias. Essa é, então, um pouco a nossa provocação inicial. Diante disso, nós vamos agora tentar materializar um pouco, pensar o seguinte: como é que isso afeta a vida das organizações? Se a produção, vamos dizer assim, de todos esses capitais que são fatores do desenvolvimento, né, ela depende da relação de uma organização com o seu entorno e depende da maneira como os elementos se distribuem dentro da organização. Como é que nós vamos, então, podemos pensar um arranjo organizacional favorável? A democracia tem a ver com o modo como as pessoas resolvem seus conflitos. Se você for perguntar o que é a democracia, ela é um modo de resolução de conflitos. Se você despir a democracia de todas as suas aderências históricas e suas formas de materialização como regime
político, ou como regime de governo, no fundo a democracia é uma maneira de resolver conflito. A democracia é a própria política, né? O conceito de política, quando surge entre os gregos, já é o conceito de política democrática, não é o conceito de política autocrática. Quer dizer, como é que o conflito vai ser solucionado? Tem uma lâmina que está ali no computador que a gente estava projetando, depois eu vou voltar a ela para a gente discutir um pouco sobre isso. Quer dizer, essa democracia não é o regime de governo, não é se vai ter eleição de 4 em 4 anos, se vai ter Estado de Direito, se vai ter... Não. É a maneira como os conflitos que surgem são processados por aquela sociedade, né? Existem 3 modos básicos de solução de conflito. O primeiro é você eliminar o polo conflitante. O outro é você regular pela vontade majoritária, que é um pouco a história da votação, né? Que é a democracia da votação. Quer dizer, então, a vontade da maioria vai prevalecer. E a outra maneira é a de você construir consenso, transformando aquilo que nós chamamos de inimizade política em amizade política. Essas 3 formas têm a ver com a solução pacífica dos conflitos, né? Tem a ver com a possibilidade de regular conflitos. É porque essa é uma espécie de uma crença. Essa crença é tão forte que ela contaminou até a política internacional. Você dizia, bom, existem âmbitos em que pode valer democracia, existem âmbitos que não pode. Por exemplo, até há pouco tempo atrás não se cogitava de democracia no plano internacional. Não se cogitava. Porque o que era o direito internacional? Era a força. Não era assim? Quer dizer, mecanismos regulatórios estão sendo construídos muito recentemente na humanidade, né? Para levar em conta decisões de multiplicidade de opiniões e tal. Da mesma maneira, é muito recente isso, né? Tentativa de conseguir organizações de nações e tudo mais é muito recente, né? Uma coisa... Agora, até hoje o mito de que a democracia não pode, dentro de determinado tipo de organização, não pode vicejar, por exemplo, a organização governamental. É democrática uma organização governamental? Não. Em geral não é. Né? Porque é uma organização de uma, vamos dizer, de uma esfera normativa, vertical. Da mesma maneira nas empresas. Agora, nos últimos, sei lá, 5 anos, talvez, é que esse assunto está sendo discutido no meio empresarial, porque os empresários diziam, não, como é que pode valer democracia dentro da empresa se nem todos entraram com capital, se nem todos têm o mesmo nível de responsabilidade? O cara vai decidir sobre o capital que não é dele, vai correr um risco pelo outro, não é? Porque, na verdade, quem se arrisca é o empreendedor. Então havia muito essa visão de que lá não poderia haver. Só agora está mudando por quê? Porque os caras estão entendendo que a sustentabilidade da organização depende também de um certo nível de democracia dentro da organização. Então começou a mudar. É lento esse processo. Nas organizações também, até nas ONGs. Vocês podem perceber que a rotatividade democrática dentro de uma ONG ela é menor do que num partido político tradicional. Em geral está lá, a ONG, a direção da ONG não muda. Vocês já viram isso, né? São igrejinhas, né, internamente. Até pessoais ou familiares, até de ONGs que são ONGs de advocacy, são ONGs de luta pela democratização. Lá dentro a coisa não é muito, não é democrática. Não tem rotatividade, outras coisas da democracia. Aqui, para entender o que eu estou falando como democratização, seria preciso um pouco refletir sobre os pressupostos da democracia, né? Quer dizer, o que é democratização na base da sociedade, no cotidiano da organização, no cotidiano do cidadão. Quando saem essas ideias de democracia, que houve uma pesquisa do Observatório chileno lá, como é que é o nome? Que está funcionando lá, Latinobarômetro, vocês viram a pesquisa que eles fizeram sobre democracia na América Latina? É impactante, porque
mais da metade da população acha que a democracia não é tão relevante assim. Agora, na verdade, a pergunta viciou muito essa resposta. Porque os caras não perguntaram sobre a democratização na base, no cotidiano. Eles perguntaram a democracia como regime político formal, como as eleições periódicas de 4 em 4 anos, etc. e tal. Aí é claro que, nessas circunstâncias, essa pergunta, ela força uma resposta dizendo, não, se eu tiver qualidade de vida, se eu tiver bons serviços, atendimento adequado dos órgãos públicos, se eu tiver isso, segurança, isso é melhor do que a democracia. Entenderam? Quer dizer, a pergunta, porque quando se falou em democracia, as pessoas pensaram logo que era o sistema representativo, político, formal, etc. e tal. Da mesma maneira, como nós falamos em democracia aqui, nós não estamos falando da democracia formal, nós estamos falando do processo de democratização, de tomada de decisões e de resolução de conflitos. Como é que os conflitos são resolvidos dentro da organização? Quer dizer, na verdade, a democracia tem 3 grandes pressupostos, vamos dizer assim, nessa visão. É a aceitação da legitimidade do outro, a valorização da opinião, que pressupõe a liberdade de opinião, que é a democracia do ponto de vista genético, e o exercício da conversação, aqui está escrito na praça, mas quer dizer o exercício da conversação no espaço público. Daqui você tem uma rede intrincada de consequências. Por exemplo, a aceitação da legitimidade do outro leva à liberdade de opinião. Tem muito erro de português aqui nessa. Aqui está liberdade. A liberdade de opinião e a aceitação do conflito. Da aceitação do conflito, você tem a regulação não violenta do conflito, que caracteriza o método, vamos dizer assim, ou o modo, melhor dizendo, democrático, que garante a preservação dos conflitantes, a regulação pacífica majoritária da inimizade política. Isso gera um sistema de convivência que é estável. Isso é uma aposta na possibilidade de gerar projetos comuns de convivência, mas você também tem uma outra variante aqui, que é a manutenção da convivência entre diferentes e conflitantes, que pode levar à construção de consenso. Então vejam só. Está atrapalhando. Vejam só uma coisa interessante. Essa regulação majoritária da inimizade política, o conceito de inimizade política é o conceito do Carl Schmitt. Amizade e inimizade política não tem a ver com amizade e inimizade pessoal. Essa regulação majoritária, pacífica majoritária, é o que a gente chama de votação. Quando você resolve um conflito, vamos ver qual é a opinião da maioria. E essa é uma maneira de regular o conflito, mas não é a única. Existe uma outra maneira democrática de regular o conflito, que é você buscar a construção de consenso. Quer dizer, cada vez mais nós estamos vendo que esse método da construção de consenso é um atalho importante. Porque ele gasta mais tempo do que se você for votar tudo, mas ele transforma a inimizade política em amizade política. Você faz uma votação, muitas vezes os caras que perderam foram vencidos, mas não foram convencidos, E eles vão querer dar o troco mais adiante. Vão se preparar para mais na frente eles ganharem. Então, nem sempre o método de votação é o mais democrático. Muitas vezes leva a uma forma assembleística de democracia, em que você vai levar as pessoas a levantar a mão, levantar o crachá, e aí você faz uma tendência para levar mais pessoas. Aí tem um termo mexicano muito bom para isso, que é acarreados. Os acarreados. Os acarreados são aqueles que você leva para ganhar as disputas por votação. Você leva de Kombi, leva de caminhão, leva de carro, Mas isso não tem no Brasil. Isso não tem também, mas não tem o termo. Tem também, mas não tem o termo. Leva de ônibus. O termo acarreado, aqui não tem. De ônibus. Aqui seria. Esse é um acarreado. Aí a turma gosta de levar de caminhão, seria caminhão. Ela está levando para os conselhos municipais. Leva. O prefeito leva. Eu estou trazendo aqui os agricultores que eu tenho confiança Por isso que, em geral, no processo de desenvolvimento local, uma coisa que nós recomendamos nos fóruns e agências de desenvolvimento é evite votar. Faça maior esforço para não votar. Não vote.
Entendeu? Vai discutindo até surgir uma opinião, mas se você começar logo com votação, você vai ter problema. Porque você resolve ali, achou que resolveu, mas não resolveu. O cara olhou e tal, falou, ah, perdi e tal, mas ele tinha razão. Então, quer dizer, o problema é o convencimento e não a vitória, né? Então, mas é claro que a democracia tem essas duas variantes. No fundo, é uma rede pactuada de conversação. Esse é um ponto muito importante para o nosso tema aqui. Em geral, as pessoas em organizações, empresas e outras organizações fazem cursos de reciclagem, de treinamento, de gestão, planejamento estratégico, e aí tem uma série de conceitos, tem uma série de ideias, e quando voltam para a organização, continua tudo a mesma coisa que era antes. Por quê? Isso é uma coisa observada, vocês sabem disso. Vai lá, faz uma imersão, uma semana, não sei aonde, e aí tem métodos fantásticos de treinamento, planejamos e bolamos novas maneiras e tal, e aí volta para a organização, quando chega lá, não deu uma semana, a turma já engavetou aquilo tudo e está do jeitinho que era a organização funcionando. Por quê? Porque toda organização gera uma cultura, e essa cultura é uma rede de conversações que tem circularidades. E essas circularidades tendem a se repetir. Ela se repete, ela se mantém. A cultura se mantém assim. É uma transmissão de comportamento, não genética, né? Mas é uma transmissão de comportamento de qualquer maneira. E essas redes de conversações, como elas têm as mesmas conversações que se repetem, em geral o que se ouve na rede, isso não vai adiantar, aqui vai continuar tudo na rede. Por exemplo, uma organização que muda assim o chefe, e que o chefe chega com novas ideias. A turma da burocracia diz, não, pode deixar, isso é só nos primeiros meses, depois vai cair tudo como era. Por que isso acontece em todas as organizações? Não é A, B, C, não, acontece em todas. Porque aquelas redes de conversações que formam a cultura organizacional estão montadas. Essas redes estão pactuadas, de certa maneira. É a maneira como a organização existe, na confluência dos seus... Né? Então, se você não mexe aí, não quebra aí, não introduz mudanças aí, dificilmente você consegue uma mudança real. Né? Uma vez que a mudança não pode ser imposta, ela tem que, de certa maneira, ser absorvida. Né? O papel da democracia na organização é fundamental nesse particular. Quer dizer, é você começar a gerar uma outra forma de resolver os embates, os problemas, os conflitos que vão surgir naturalmente todo dia. O problema é como fazer isso? Como implementar métodos democráticos de gestão e de planejamento, de reinvenção dentro da organização. Na sua opinião, qual o elemento mais importante no planejamento estratégico? Isso vamos lá. Essa é a questão 23. Qual é o elemento mais importante em um planejamento estratégico, na sua opinião? Então vamos lá. Letra A. O exercício de visão de futuro? O exercício de visão de passado? Em geral não se faz esse exercício, mas é um exercício importantíssimo. Importantíssimo. Você, como o passado não existe, porque já passou, o que existe do passado é a memória que você tem do passado. E dependendo desse registro que você tem do passado, ele pode ser um passivo ou um ativo. Ele pode ser um saco de pedra que você carrega e dizer, isso aqui sempre foi essa porcaria mesmo. Em geral, baixos índices de desenvolvimento estão associados a uma visão de passado que funciona como passivo. Vai numa comunidade pobre e pergunta, como é que é aqui? Como é que vocês estão fazendo? Aqui sempre foi muito ruim, o povo aqui não une, aqui os políticos só querem roubar, aqui não funciona nada. É a visão de passado que está intimamente relacionada ao estágio de desenvolvimento. Isso é incrível, não é? Quando você tem o passado como um passivo ou o passado como um ativo. Por isso que a releitura do passado é um exercício muito importante, porque você vai lá buscar no seu passado o que pode ser drive, o que pode te empurrar para atingir o futuro. Agora, a leitura do passado, a releitura do passado só pode ser feita depois da visão de futuro, do exercício da visão de futuro. Porque senão, você vai ler o passado com a velha cabeça.
Vai dizer, aqui sempre foi assim. Você não consegue ver uma nova coisa. É você chegar num município do interior e perguntar qual é a vocação econômica aqui. O cara vai dizer, aqui é agropecuária mesmo. Não tem conversa. Né? Ele vai dizer por quê? Porque o pai dele mexia com isso, o avô dele mexia com isso. Se ele fizer um exercício de visão de futuro e de repente descobrir que tem uma outra coisa para ele fazer lá, aí de repente ele descobre que no passado havia tentativa disso, daquilo que ele não está vendo. Porque sem quebrar a cabeça, você não consegue enxergar a alternativa diferente daquela que é a repetição, não é?